Bem-vindo de volta, pessoal. Hoje estou novamente com o embaixador Sándor Kuszai, que, entre outros cargos, atuou como principal diplomata da Hungria na China entre 2008 e 2014. Sándor, bem-vindo de volta. Sándor, welcome back. Mem Gentrants. Fico feliz por ter você aqui. Porque preciso perguntar a um diplomata. Não estamos testemunhando o colapso insano do sistema diplomático e do direito internacional bem diante dos nossos olhos? Quero dizer, o que está acontecendo com a Venezuela? E você acabou de me dar outra. Uma notícia horrível que eu nem sabia. Pode nos contar o que é? A notícia de hoje, bem, pelo nosso horário é hoje, mas acho que nos Estados Unidos aconteceu ontem, é que Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos, decidiu e emitiu uma ordem executiva para que o país deixasse 35 organizações internacionais, além de outras 31 que fazem parte do sistema das Nações Unidas. Portanto, na prática, os Estados Unidos estão se retirando de um total de 66 organizações internacionais, uma grande parte das quais são agências, fundos e estruturas dentro da ONU, incluindo, por exemplo, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Portanto, até mesmo partes grandes e importantes do sistema da ONU serão deixadas de lado pelos Estados Unidos, incluindo a suspensão de qualquer financiamento norte-americano para essas organizações ao redor do mundo. Acho que isso é muito sintomático. Mostra claramente que a estrutura diplomática e institucional global está desmoronando, e desmoronando muito rápido. Além disso, com a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, ficou muito claro que o direito internacional, o sistema jurídico internacional, também está ruindo rapidamente. O que vemos agora é realmente o fim do sistema internacional como o conhecíamos. E, em vez disso, temos o Velho Oeste nas relações internacionais. Essa abordagem muito pessimista é parecida com o que leio na maior parte da mídia. E, na verdade, eu concordo. Quero dizer, não é a primeira vez que os Estados Unidos invadem outro país e até sequestram seu presidente. Isso já aconteceu antes. Mas a grande diferença é que antes eles tentavam colocar a luva de veludo do humanitarismo. Tentavam suavizar as palavras, criar uma moldura, construir uma justificativa legal e coisas do tipo. E desta vez, nada. É tudo às claras. E agora, ao ataque às instituições que os próprios Estados Unidos criaram para administrar as estruturas internacionais. Quero dizer, na sua opinião, na sua vida e carreira profissional como diplomata, já vimos algum momento em que se atacasse de forma tão explícita a própria estrutura de funcionamento da diplomacia? Ou já vimos? Sim, eu concordo plenamente com isso. Nunca vi algo assim, um processo desse tipo, em mais de 40 anos lidando com relações internacionais. Por um lado, é realmente muito triste e me faz preocupar com o futuro de todo o sistema internacional. Por outro lado, sinto uma pequena satisfação, porque nos últimos anos, não apenas eu, mas muitos analistas de relações internacionais, temos falado sobre a mudança iminente da ordem mundial, do sistema internacional. Isso foi resultado de uma análise técnica ou científica dos processos, e muitas pessoas nos criticaram, dizendo que estávamos vendo coisas sombrias que, na verdade, não existiam. Tudo estava bem, especialmente nos países europeus. A corrente de pensamento na União Europeia e entre os políticos de lá sempre dizia que nossa análise estava de alguma forma errada ou exagerada. Mas aqui estão as provas. Esse processo de colapso do direito internacional e do sistema internacional chegou, eu acho, a um ponto de virada. Esse ponto de virada consiste em alguns eventos importantes. O primeiro foi o ataque guiado pela CIA contra uma instalação russa próxima à residência de Vladimir Putin, em Valdai. Esse é um novo nível. Os Estados Unidos confirmaram que não se tratava da residência do presidente russo, mas você sabe, se algo está a 5 quilômetros de distância, então é praticamente a residência.
it's practically the residence. You may sugarcoat it as you want, but it's the residence. Você pode adoçar como quiser, mas é a residência. Depois veio a agressão contra a Venezuela e o sequestro do presidente Maduro. Então, apenas ontem, ou anteontem, o embarque de um navio com bandeira russa em alto mar. E agora temos a decisão formal dos Estados Unidos de deixar um grande número de organizações internacionais e cortar seu financiamento. Esta é, portanto, a nova fase. É um ponto de virada completo. No conjunto, esses acontecimentos mostram uma virada que indica que estamos voltando ao final do século XIX, à política de poder, nada além de poder bruto e puro. E isso significa o fim do sistema internacional da ONU, como o conhecemos desde 1945. O próprio sistema da ONU parece estar sob ataque agora. Você acha que a ONU ainda existirá no próximo ano, com sua sede em Nova York? Provavelmente por mais um ano. Esses processos não são muito rápidos, mas acho que a ONU está caminhando muito rapidamente na mesma direção em que a Liga das Nações acabou. É terrível o que está acontecendo. Não sei quanto tempo vai levar. E quero acrescentar um elemento. Não é apenas responsabilidade das grandes potências, em primeiro lugar dos Estados Unidos, mas também do próprio mecanismo das Nações Unidas, especialmente de seu secretário-geral, o Sr. Guterres. É responsabilidade dele também, porque durante sua gestão, as Nações Unidas se tornaram totalmente paralisadas, incapazes de resolver qualquer questão, e servem cada vez menos como uma plataforma de debate. Portanto, não se trata apenas da política das grandes potências. Trata-se também, eu diria, do envelhecimento e da paralisia do sistema internacional, incluindo a própria ONU. No entanto, assim como a Rússia, a China, e você sabe, até mesmo os europeus, pelo menos os europeus prestam um serviço de fachada à Carta da ONU. A Carta ainda é uma espécie de vaca sagrada. Os europeus, é claro, não a cumprem, nem um pouco. Quero dizer, fazem exatamente o oposto. Mas pelo menos em palavras ainda se referem a ela, o que o governo Trump deixou de fazer, enquanto todos os outros continuam fazendo. Eles meio que dizem, não, queremos um mundo baseado no direito internacional, especialmente a Rússia, a China e o Sul global. Você acha que o que estamos vendo agora é os Estados Unidos lutando ativamente contra isso? Ou estamos vendo eles se retirando, e todos os outros apenas pegando o que resta e continuando com isso? Quero dizer, não é necessário ter aquilo em Nova York. Poderia voltar para Genebra, poderia ser colocado na Malásia, poderia ser em qualquer lugar, certo? E continuar com as regras processuais. O que você pensa sobre isso? Eu não acho que isso seja possível. Acho, aliás, que para a política do governo Trump, o que significa para os Estados Unidos como um todo, a morte da ONU ou do sistema internacional é um dano colateral. Não um objetivo, mas um dano colateral. Sim, sim, sim. O governo Trump tenta se livrar de todo fator, de toda instituição, de tudo que pareça limitar a liberdade de ação dos Estados lá como potência internacional, econômica, ideológica, política e militar. Eles tentam eliminar tudo que limite sua liberdade de ação. O sistema internacional e as Nações Unidas são apenas parte disso, mas o principal objetivo e a principal política são impor, ou melhor, reinserir, se preferir, a hegemonia dos Estados Unidos por todos os meios disponíveis. Mas por que agora? Por que agora? Quero dizer, por que não fazer isso em 1999? Teria sido muito mais fácil, certo? Por que essas instituições sobreviveram a 30 anos de um momento unipolar e agora estão morrendo? Ou agora os Estados Unidos estão partindo para o ataque frontal? É porque outras potências surgiram e agora tem peso estrutural nesse sistema. E os estadunidenses precisam se livrar do sistema, se não puderem usá-lo para projetar poder. Sim, eu concordo plenamente com você. Esse é o problema.
Em 1991, quando surgiu o momento unipolar, essas estruturas, o direito internacional, foram transformadas pelos Estados Unidos em um sistema baseado em regras. As regras são diferentes da lei. As regras foram estabelecidas pelos Estados Unidos e, em menor grau, por seus aliados. Eles são cada vez menos aliados e cada vez mais vassalos. Mas essa transformação aconteceu. O que temos agora diz muito mais respeito a regras do que ao direito internacional. Porém, há pelo menos 4 ou 5 anos, talvez mais, com o surgimento de outras potências, mesmo aquelas consideradas secundárias pelo pensamento norte-americano, como a Índia, porque os Estados Unidos sempre consideraram a China, e nas últimas décadas, a China e a Rússia, como grandes potências. Few decades, China and Russia as major powers, subordinate but major. But they never calculated Subordinado, mas importante. Mas eles nunca consideraram a Índia uma potência séria. Isso nós sabemos. Mesmo assim, até eles ganharam mais poder, maior influência nesse sistema internacional de diplomacia, formulação de políticas e direito internacional. Mesmo uma potência secundária do ponto de vista dos Estados Unidos, como a África do Sul, pôde iniciar um processo jurídico muito difícil na Corte Internacional de Justiça sobre Gaza e o papel de Israel, e assim por diante. Portanto, ficou muito claro nos últimos anos que esse sistema pode funcionar como uma limitação ao poder americano. Então chegou a hora de se livrar dele. Porque sem jogar dentro do quadro das regras estabelecidas pelos Estados Unidos, que tem alguma ligação com o direito internacional, pelo menos em nível de princípio, fica muito claro que esse tipo de jogo não serve aos objetivos estratégicos dos Estados Unidos. Acho que ninguém levou muito a sério quando, há um mês, o governo Trump publicou a nova Estratégia de Segurança Nacional. Nós a lemos, eu também a analisei, mas não conseguimos realmente entender que aquilo significava uma reviravolta total na política americana. Naquela linguagem diplomática elegante, que em alguns trechos é bastante dura pelas frases que usam, ainda assim, naquela linguagem diplomática elegante, não estava tão claro que o ataque era contra todo o sistema. E agora está muito claro com os acontecimentos recentes. O novo princípio Monroe começou com a Venezuela. Por favor, Colômbia, Brasil, México, preparem-se, porque vocês são os próximos, no nível do princípio Monroe. Mas, se olharem mais adiante, poderão ver como está sendo feita a preparação para um novo ataque contra o Irã. Também é possível ver como nossos pobres colegas europeus, alguns dos quais têm um passado colonial, nós, húngaros, não temos, mas eles têm, estão reagindo. Então a Groenlândia é o exemplo mais claro de que nada é mais estável. Nada está fixo. E isso tem duas consequências muito importantes. Temo que as Nações Unidas e todo o sistema internacional estejam caminhando para uma reformulação total, não necessariamente uma que possa ser salva. O próximo ano, ou ano e meio, decidirá isso. Veremos se a ONU é recuperável ou não. Esse é um elemento. E o segundo elemento é que essa nova política, esse novo desenvolvimento, abre muitas possibilidades para as outras grandes potências. Se elas usarem isso de forma realmente política, ou se deixarem passar, isso decidirá os processos de longo prazo. Se a situação for usada pela Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia, em seus próprios termos, o mais rápido possível, ou pela China, para resolver rapidamente as questões do Mar do Sul da China, de Taiwan e de outros lugares, ou se jogarem de acordo com as regras antigas, dentro de 1, 2 ou 3 anos, os Estados Unidos estarão novamente fortes o suficiente para impor sua vontade em todos os lugares. Portanto, há uma janela de oportunidade para as outras grandes potências. A consequência pode ser que isso se torne o prego final no caixão do sistema internacional, caso elas aproveitem essa chance. Se a perderem, perderão também sua posição de grande potência. Assim, enfrentam uma escolha muito difícil. Como sabemos, o sistema internacional como existe hoje acabará mudando. Haverá um novo sistema,
uma nova forma de interação. Mas o processo para chegar até lá tende a ser extremamente caótico e frequentemente envolve muita violência. O direito internacional é, claro, uma forma de estruturar até mesmo a violência, certo? Então, na sua opinião, existe alguma parte do direito internacional que, por qualquer motivo, ainda possa ser útil? Quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, nós realmente renomeamos o direito de guerra. Passamos a chamá-lo de direito internacional humanitário. Só mudamos o rótulo. Mas faria sentido mudar de volta e dizer não, temos um direito de guerra. E uma vez que há guerra, aqui estão as regras de engajamento. E essas regras são boas também para os Estados Unidos, porque ajudam a trazer seus soldados de volta, ajudam a garantir que seus soldados não se machuquem tanto. Por outro lado, os Estados Unidos hoje não lutam mais dessa forma. Quero dizer, estamos realmente testemunhando um afastamento da maneira como as grandes potências interagiam, mesmo no século XIX, umas com as outras. I am a very optimistic person. Sou uma pessoa muito otimista, por favor. O que significa que sou um pessimista muito bem informado. Na prática, isso quer dizer que a parte otimista é acreditar que os especialistas em direito internacional e os diplomatas são inteligentes e criativos o bastante para construir uma nova estrutura para o direito internacional e que encontrarão nomes bonitos e novos para suas criações. Como antes, era a Liga das Nações. Fracassou, então decidimos pelas Nações Unidas. É um nome muito mais agradável do que Liga das Nações. Mas o essencial é que voltamos em conteúdo ao fim do século XIX, uma estrutura de disputas abertas de poder entre grandes potências. Com uma grande diferença. Agora será em um nível muito mais elevado. Naquela época, eram apenas as grandes potências europeias, além dos Estados Unidos e do Japão, que competiam por influência. Todo o restante do mundo não era sujeito dessa ação, mas objeto de sua colonização. Hoje, nas circunstâncias atuais, com o desenvolvimento da tecnologia bélica e tudo mais, temos muito mais participantes. Temos alguns grandes atores do sul global, desde a Índia, em certa medida, até o Brasil e a Indonésia, que é sempre esquecida na Europa, mas é um país importante. E assim por diante. Portanto, muito provavelmente teremos um jogo de poder muito mais complexo. E como resultado, teremos um sistema internacional muito mais complexo e um sistema de direito internacional no futuro. Mas isso levará anos para ser criado. Não é tão simples. Estamos agora nos anos muito difíceis desse processo, com muitas guerras. Se você observar, ontem ou anteontem, a coalizão europeia dos dispostos decidiu estabelecer bases militares na Ucrânia após o cessar-fogo. Então todos estão fortalecendo seu país, sua posição, para uma confrontação militar. Desta vez é na Europa e em outras partes do mundo. Mas agora estamos em uma situação em que a única ameaça declarada e abertamente expressa ao território da União Europeia vem do aliado do Ocidente, não do adversário do Oriente, certo? A Rússia nunca disse que era um pedaço da União Europeia. Donald Trump deixou claro, ou vocês entregam ou nós vamos lá e tomamos. O que vocês querem fazer? Quanto tempo você acha que vai levar para os europeus? Sabe, eles já foram atingidos tantas vezes, mas ainda dizem, por favor, mas não nos deixem. Quanto tempo você acha que isso vai continuar? Eternamente. Eles estão tão envolvidos assim? Are they that deep in there? That deep, it's like... Sim, infinitamente. Estou convencido de que as elites políticas europeias, os tomadores de decisão, tanto nos principais países, porque, desculpe, ninguém leva a Dinamarca a sério com sua população de 5 milhões. Ninguém. A questão sobre a Groenlândia é a declaração do presidente francês de que enviaria a marinha francesa para defendê-la, o que é, aliás, uma piada, claro. Nós entendemos isso. Mas as elites políticas das grandes potências europeias e as elites da integração europeia, Madame Ursula von der Leyen e sua equipe,
são simplesmente incapazes de se ajustar a esse novo processo. Elas não têm uma visão real dos fatos, não têm qualquer compreensão do que está acontecendo. Então continuam a agir do mesmo modo que há 10 ou 15 anos. Está totalmente fora de contexto. E não acho que sejam capazes de aprender. São como os Bourbons na França. Sabe, eles nunca aprenderam. É isso que está acontecendo. Mas veja, em termos de dinâmica de alianças, isso nem é novidade, certo? Quero dizer, as alianças não são voltadas apenas para o exterior. O seu país, a Hungria, em 1956, foi invadido pela própria aliança, o Pacto de Varsóvia, certo? As alianças também existem para que o chefe possa, digamos, mandar nos seus subordinados. A questão é, quanto tempo vai levar para os subordinados perceberem que esse não é um modo muito vantajoso de agir? Mas, por outro lado, se você subornar a elite do topo, que é o que o sistema transatlântico está fazendo, eles vão continuar colaborando por muito tempo, certo? Então, os europeus provavelmente, quero dizer isso, provavelmente vai continuar pelos próximos anos. This will probably continue, right, for the next couple of years. Isso continuará até que as sociedades europeias despertem e mudem sua liderança. Mas é um processo muito difícil e demorado, especialmente em nosso atual sistema democrático. É preciso construir uma maioria, não apenas entre a população, mas também, de acordo com diferentes regras eleitorais, transformá-la em uma maioria política, o que não é tão fácil. Vimos em vários países que uma grande parte, ou até mesmo a maioria da população, quer uma mudança de política, mas os mecanismos políticos funcionam de tal forma que eles não conseguem impor sua vontade no nível político. Portanto, isso levará muito tempo. Talvez isso até precise de um conflito real. Então, sendo um pouco cínico, eu realmente espero que o governo Trump tome alguma atitude, qualquer ação que queira implementar na Groenlândia, o mais rápido possível. Seria um empurrão final para a atual postura europeia em relação ao seu principal aliado, porque isso despertaria a consciência dos europeus. Eles ainda acreditam em ilusões sobre sua aliança com os Estados Unidos. Portanto, precisamos de uma ação radical para deixar isso claro. Eu sei que soa cínico, mas espero que isso aconteça. Quanto mais cedo acontecer, melhor para a perspectiva de longo prazo da Europa. Tem que dizer, estou absolutamente certo de que, assim que os Estados Unidos invadirem a Groenlândia e colocarem seus soldados lá, Mark Rutte vai nos explicar que isso é apenas uma mudança administrativa na política de posicionamento. Na aliança. Tá tudo bem, estamos bem. É apenas uma divergência marginal sobre como a gestão deve acontecer. É uma tecnicalidade. Mas o que eu realmente não entendo, e gostaria que você nos explicasse, é como acontece que, dentro da União Europeia, mesmo tendo esses 27 Estados-membros, que no papel deveriam ter mais ou menos o mesmo peso nas decisões, e um consenso único e tudo mais, as decisões por maioria, é claro, ainda prevalecem. Mas agora temos uma situação em que os mecanismos de sanções, que foram concebidos como uma ferramenta de política externa, estão sendo voltados para dentro, a fim de reprimir a dissidência dentro da União Europeia. Como é possível que até países como Hungria e Eslováquia, que têm sido extremamente críticos e já disseram várias vezes que não concordam com isso, ainda acabem fazendo parte de uma decisão dos 27 Estados-membros para seguir adiante? Como funciona o processo político que leva todos a concordar com essas medidas? Acho que, pelo que sei, é um sistema muito sofisticado de acordos parciais e coerção em muitos campos de atividade. Alguma coerção sobre regras de investimento, alguma sobre procedimentos legais, outras em áreas técnicas ou de proteção ambiental. É uma integração muito complexa, e cada parte dela pode ser usada como uma ferramenta para pressionar um ou alguns países a abrirem mão de sua posição, ou pelo menos recuarem dela em outras questões. Portanto, é uma estrutura muito complexa, que é praticamente, eu diria,
impossível de administrar do ponto de vista da implementação dos interesses nacionais, porque há muitas interações. É uma teia. E se você for uma mosca e cair na teia do seu inimigo, não consegue se libertar dela. Essa é a mesma situação que temos agora. E quero acrescentar mais uma coisa. Acho que essa estrutura será mantida intacta enquanto eles forem capazes. Não apenas o Sr. Huth dirá que é apenas uma tecnicalidade, o mesmo ouviremos de Kaja Kallas. É uma tecnicalidade, nada mudou. Mas o problema, a grande questão, é que isso é algo inerente à estrutura da União Europeia. É uma estrutura ruim. E todas as disfunções estruturais estão vindo à tona agora e não conseguimos administrá-las. Quer dizer, eu gosto da sua metáfora da teia para explicar como os diferentes nós ficam presos ali. Mas o estranho é que, embora seja uma teia de aranha, há aranhas que conseguem se mover com muita liberdade sobre ela, e na verdade se impor com bastante força. Aranha Úrsula, aranha Kaja Kallas. Há alguns chefões, de fato, que conseguem usar essa teia com muita habilidade. Como isso é possível? Porque, em teoria, eles também deveriam fazer parte das estruturas de dependência, mas parece que alguns são mais iguais do que outros. Isso mostra muito claramente que a igualdade entre os Estados soberanos é uma mentira. Existem mais iguais, por assim dizer, e o sistema funciona em benefício desses mais iguais. Por um tempo, com uma organização, com algumas regras, como a exigência de unanimidade ou o poder de veto, se quisermos colocar dessa forma, é possível criar temporariamente a aparência de que se trata realmente de uma união de iguais. Mas não é. Essa é a realidade. Então, pelo menos depois de algumas décadas, isso está ficando muito claro agora. Além disso, acho muito importante entender que não apenas a estrutura internacional global em geral está em uma grande crise neste momento, mas algo semelhante está acontecendo dentro da própria União Europeia. Porque é uma união, é a integração de um grupo de países, 27 deles, que têm interesses nacionais claramente diferentes. Com licença, qual é o interesse comum entre Portugal e Finlândia? Pense nisso. Então criamos um mecanismo que aparentemente pode coordenar os interesses nacionais de todos os países. E quanto maior a crise, maior a tensão. Essas diferenças de interesses nacionais ficam cada vez mais evidentes. Apenas um exemplo para entender isso. Se você observar a posição da Espanha em relação à questão venezuelana e compará-la, digamos, com a da Hungria ou da Estônia, verá que há diferenças fundamentais em suas abordagens em relação à América Latina. A Espanha tem um passado colonial histórico, mas também mantém uma relação muito ativa com a América Latina nos dias de hoje. Sua posição sobre a Venezuela é completamente diferente. Ela assinou a mesma declaração que o Brasil, a Colômbia e outros países. O único país da União Europeia que assinou essa declaração foi a Espanha. Portanto, a construção é falha. Ninguém pode evitar isso. Mas é muito claro que é falha, porque serve aos interesses das grandes empresas europeias. As corporações transnacionais da Europa, os bancos e algumas grandes firmas que usam a União Europeia como um mecanismo para promover seus próprios interesses. É isso. Eu estava prestes a perguntar isso. Então, de quem é essa união? Talvez não de quem é o país, mas quem está usando. Porque a União Europeia agora é uma caixa de ferramentas, com muitas ferramentas. Mas quem está usando essas ferramentas? É o capital internacional. É isso. O que eles vão dizer? Simples. O que isso faz? O que isso faz com a estrutura global? Porque veja, os outros, Brasil, México, Equador, mas também todo o Sudeste Asiático, as nações africanas, todos veem isso e veem de forma muito mais clara do que, por exemplo, os europeus. O que isso faz agora?
Toda reação cria uma contra-reação. E eu me pergunto, quero dizer, se é preciso usar a violência nessa escala contra a Venezuela, isso não é um sinal de força. Na verdade, é um sinal de fraqueza quando se chega a esse ponto. Então, onde estamos? And so, where are we? Estamos, eu acho, no meio de um processo em que todos os países sérios estão despertando e seus líderes políticos estão começando a redefinir seus interesses nacionais e suas capacidades. Como um segundo passo, eles vão redefinir suas alianças, a cooperação econômica e assim por diante. Isso vai acontecer, e vai acontecer muito rápido. Se você for, digamos, o primeiro-ministro da Malásia, vai pensar muito seriamente, porque a Malásia não é um país muito grande. Em termos europeus, seria um país grande, mas em termos do Sudeste Asiático, a população não é muito numerosa. E você pode servir como um exemplo simples para mostrar ao mundo que os Estados Unidos também podem controlar o Sudeste Asiático. Portanto, a formulação de políticas, a escolha de alianças, a estratégia para fortalecer e desenvolver a ASEAN, indo além da simples diplomacia, construindo algo muito maior, tudo isso vai acontecer. Vai acontecer muito rápido. Estou convencido, Wolfhout. It will come very fast, I am convinced. The problem we're in now is like within my own. O problema em que estamos agora é que nos meus próprios estudos, os neutros são sempre alvos secundários de ataque, porque eles também não estão alinhados, certo? Os alvos primários são os estados inimigos, mas os alvos secundários são os neutros, porque eles também não estão alinhados. E vemos como os Estados Unidos estão atualmente reprimindo qualquer pessoa ou coisa que tente permanecer, digamos, no meio termo, ou que tente manter conexões com todos, certo? Isso vai acontecer agora, essa consolidação em torno dos polos, embora os russos e os chineses resistam muito a isso. Eles não fazem essa construção de polos. Mas a pressão sobre os neutros vai ser enorme daqui para frente. Como você acha que eles vão lidar com isso? E por neutros, quero dizer lugares como a Malásia, a Indonésia, bem, a Mongólia está um pouco fora disso, mas aqueles estados que estão ativamente tentando manter uma relação multivetorial com todos. Eles tentarão continuar com essa política de múltiplos vetores por enquanto, mas serão forçados a escolher um lado. Resistirão a isso o máximo possível. Tentarão evitar essa escolha, mas a lógica dos acontecimentos os obrigará a tomar partido. Os países que perceberem isso mais cedo e começarem a construir seu próprio sistema ou rede de conexões internacionais em um mundo em fragmentação serão mais bem-sucedidos. Aqueles que o fizerem mais tarde serão mais objeto dos acontecimentos do que protagonistas deles. Então você acha que o BRICS é, na verdade, uma forma de certos estados tentarem se inserirem numa rede, bem, não uma rede como a da União Europeia, mas uma interconexão que não seja baseada na Europa? Porque eu também interpretei o ataque à Venezuela como um ataque ao BRICS. E a preparação para atacar o Irã é uma tentativa de quebrar a crença de que uma estrutura alternativa é possível. Sim, acho que em um contexto mais amplo. É por isso que eu disse que a política dos Estados Unidos agora é sobre impor a supremacia americana. Primeiro no hemisfério ocidental e depois, se as outras grandes potências não agirem em suas próprias regiões de influência, também lá. O outro elemento é desmantelar os BRICS um por um. E se os países dos BRICS não perceberem isso e não aumentarem sua cooperação, tanto em qualidade quanto em quantidade, então eles perdem. É isso certo. O principal objetivo é desmantelar os BRICS um por um. The main purpose is breaking the BRICS one by one. E é por isso que eu te disse que as Nações Unidas, o sistema internacional, são apenas danos colaterais, o que o torna muito conveniente para os Estados Unidos destruírem. Se estiver danificado, se o sistema internacional, o direito internacional, estiver morrendo, isso cria ainda mais oportunidades para os Estados Unidos desmantelarem os BRICS. E, aliás, no processo de enfraquecer os BRICS e essa estrutura, eles também enfraquecem seus próprios aliados. Eles realmente os transformam em vassalos completos.
Esse processo já começou. Afinal, a Finlândia já não é mais um estado neutro. A Suécia não é um estado neutro. Eu não sei por quanto tempo a Áustria conseguirá permanecer neutra. I don't know how long Austria can remain. Switzerland has a little bit better chances. A Suíça tem chances um pouco melhores, mas já não são muito boas. Sim, lembramos da história das guerras napoleônicas. A Suíça não era neutra naquela época. Foi tomada, foi ocupada, é isso. Então é disso que estamos falando. Concordo com você que os Estados Unidos tentam ser, ou essa é a lógica que eles tentam ser, os Estados neutros. Mas os Estados neutros, especialmente se não estiverem inseridos como a Suíça, na OTAN e na União Europeia, mas em outras partes do mundo, têm a possibilidade de adotar algumas contramedidas e estratégias de resposta. Mas se perderem essa janela de oportunidade, também sofrerão. Sim, mas é um jogo ainda mais difícil, porque no momento em que esses países começam a formar alianças militares, você perde estruturalmente. Você simplesmente entra em confronto, certo? Você entra em polarização. Então, a única chance que o BRICS tem de sair disso, sem cair na lógica da guerra, é recusando-se a polarizar, enquanto ainda fortalece a rede e diz vamos fortalecê-la até podermos convidar todos a se juntarem a nós, certo? Mas sem se tornar um adversário. Isso é uma façanha incrivelmente difícil de realizar. Olha, na diplomacia, nas relações internacionais, estou convencido de que a coisa mais difícil é sempre seguir por um caminho muito estreito. Isso exige o maior talento, o gênio de um bom diplomata, para conduzir seu país ou sua estrutura por esse caminho estreito entre escolhas muito difíceis e ruins. É isso que muitos países do mundo precisam praticar. Líderes talentosos podem conseguir, os menos talentosos vão fracassar. Esse é o sistema em que vivemos. E claro, algumas grandes potências como os chineses, os russos, os indianos e os brasileiros sempre falam sobre preservar a ONU, a Carta, como você mencionou, e assim por diante. Essa posição pode ser útil como uma ferramenta tática por um certo tempo. Mas se a estrutura internacional estiver fundamentalmente quebrada, essa narrativa se torna contraproducente. E é aí que estamos agora, eu acho. Em breve, ou as outras potências mudam sua narrativa. Seu conceito de reconstrução das relações internacionais, em vez de apenas proteger o sistema. Ou, se não mudarem, elas perderão. Essa é a lógica estratégica. Quem teria imaginado que no segundo dia de 2026 teríamos que nos despedir da estrutura internacional como a conhecíamos? Sabe, do meu ponto de vista, é uma despedida emocional. Eu não gosto desse processo, mas é assim que a realidade funciona. Tudo que nasce deve morrer. Isso é uma certeza. E é isso que temos com o atual sistema internacional. A ONU pode ser renomeada ou substituída por outra estrutura, mas como foi criada em 1945, está morrendo agora. Viveu sua vida, 80 anos. Desculpem, pessoal. É isso. É. Nem tudo foi ruim nesses 80 anos. De certa forma, serviu a um propósito. Certo. Então, Noor, nesse caso, isso significa que tudo está em aberto. Quem tem a melhor ideia para o próximo sistema? Com certeza voltaremos a conversar. Há algo que ainda não mencionamos e que você acha realmente importante? Não, acho que já falamos sobre todas as coisas boas e menos boas que estão acontecendo. E espero que todos os seus espectadores e outros convidados desenvolvam essas ideias, porque é muito difícil analisar e tirar conclusões no nível atual. Devemos, como disse Deng Xiaoping, liberar nosso pensamento e criar novas ideias. É assim que devemos agir. E cometeremos erros, sim, também em nossas análises. Porque este é um momento em que nada é claro, nada é definitivo. Então eu sugeriria a todos os seus espectadores, que libertem seu pensamento, experimentem novos conceitos, pensem de novas maneiras, porque os velhos caminhos acabaram.
And the funny thing is, in 20 E o engraçado é que em 2055, os historiadores vão dizer que, sabe, era óbvio que 2035 seria assim, porque em 2026 aconteceu X. Eles vão afirmar que é absolutamente claro. Nós apenas, pobres tolos, ainda não conseguimos enxergar. Sandor Kuczaj, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Sandor Kuczaj, thank you very much for your time today. Thank you Muito very much obrigado for pelo your convite invitation e pela and atenção. attention.